E hoje nós vamos falar sobre 10 itens importantes que você tem que ter com você para fazer uma viagem longa igual a nossa. Então fica aí até o final para não perder nenhuma dica. Olá, eu sou o Vini e junto com a Thalia e o Chopp estamos viajando pelo mundo. Nós criamos esse canal para facilitar a vida de outros viajantes. Aqui você vai encontrar dicas rápidas, práticas e já testadas por nós. Então, vamos para a dica de hoje? E hoje nós vamos falar sobre 10 itens importantes que você tem que ter com você para fazer uma viagem longa igual a nossa. Nós não saímos assim, não saímos com todos esses itens. Nós fomos aprendendo basicamente no caminho. Muitas coisas ficaram pelo caminho, muitas coisas foram trocadas pelo caminho e outras adquiridas pelo caminho. Uma coisa eu garanto, hoje nós estamos muito mais enxutos do que quando nós saímos. Então, vamos para os itens? A geladeira salva muito dinheiro, porque a gente consegue fazer a nossa própria comida e armazenar aqui. E essa é uma geladeira da Resfriar Quadrivolt de 31 litros. Ela funciona de 8 graus positivo até menos 21. E ela tem os seus dois compartimentos. Coisas que você não precisa que tenha muito resfriamento e essa parte mais de resfriamento. Essa geladeira ela funciona em 12 volts, 24, 110 e 220. Tá, aqui você pode ligar na tomada e volta a frisar, é um item que faz você economizar bastante dinheiro na estrada. E nós fizemos esse caixotinho para proteger ela, porque caçamba de caminhonete bate muito. Essa é uma bateria estacionária de 70 amperes que ela serve para alimentar a nossa geladeira e também alimentar esse inversor de tensão que nos fornece energia 110 aqui atrás na caçamba. Se quiser carregar qualquer equipamento, a gente utiliza também o inversor para usar um liquidificador, por exemplo. Essa geladeira ela está na configuração de 12 volts, então a bateria está alimentando ela na configuração de 12 volts. Isso dá uma autonomia para a geladeira de mais ou menos 20 a 24 horas sem o carro ligado. Lembrando, o alternador do carro carrega a bateria estacionária. Ó, uma coisa que quebra muito galho nosso são caixas organizadoras. Quando a gente saiu, a gente só tinha essa caixa e era uma bagunça. Então agora a gente tem tudo organizado dentro do carro. Isso nos economiza muito tempo, evita que quebre equipamentos também e a gente fica com tudo na mão. Por exemplo, a caixa maior, a gente guarda coisas que a gente não utiliza com muita frequência, spare parts como filtros do carro, coisas que não são do nosso dia a dia. Essa caixa é uma caixa de alimentos, tá vazia agora, mas a gente guarda nossos alimentos. Essa caixa é uma caixa onde a gente guarda potes, coisas também mais do dia a dia. E aqui talheres, equipamentos de cozinha, mesclado com alguma coisa de camping. Então fica tudo bem organizadinho e na mão. E aqui a gente tem uma mini cozinha. Alguns itens ilustrativos, mas a gente tem todos os equipamentos de cozinha para nossa necessidade. A gente tem aqui um fogão que funciona a gás butano. Esse gás você encontra ele em qualquer país. A gente não teve nenhum país que tivemos problemas em comprar esse gás. E a gente carrega também uma ducha de pressão que serve tanto para lavar os pratos depois que a gente cozinha alguma coisa, mas também é um chuveiro. Só que a gente utiliza mais para lavar pratos. Uma coisa que quebra muito galho também. Primeiro para guardar comida, como a gente falou da geladeira, que a gente cozinha. Depois para guardar grãos, essas coisas, são os potes. Então assim, que bobagem, pode, mas isso daqui faz uma diferença danada para quem está na estrada e cozinhando, se alimentando. A gente tem vários esses modelos e há uma quantidade razoável de cada um deles e todos estão sempre cheios. Sempre a gente cozinha um pouco mais, uma quantidade de arroz, de feijão, coloca nos potes, geladeira, então se torna mais fácil, prático. No dia que você para almoçar na estrada, você só tira os alimentos da geladeira, esquenta no fogão e manda para dentro. Outra coisa que faz você economizar bastante na estrada também, e algo que preserva de uma certa forma a tua saúde, é ter um bom filtro. Então, muitos países que nós passamos, a água era boa para beber, mas mesmo assim a gente filtrava e precisa ter onde colocar água. Então a gente tem 2 galões. Esse que é mais um reservatório, né? E esse para o dia a dia. Então sempre a gente enche os
2 galões. Esse a gente manuseia mais, é mais fácil para colocar num copo. Ele tem 5 litros e esse de 20 litros a gente armazena água. Então vai para um camping, vai fazer um acampamento mais selvagem, tem reserva de água. E uma viagem longa igual a nossa, como a maioria dos viajantes, você não fica se hospedando o tempo todo. Então ter um equipamento básico de camping é bem bacana. Inclusive pode salvar até de alguns perrengues, porque quero me hospedar, não tem vaga, estamos no meio da estrada, estou cansado, quero dormir. Você tendo um equipamento de camping vai te salvar a vida. E mais uma vez, vai te salvar a grana também. Então aqui a gente tem uma barraca de camping para 3 pessoas, porque afinal de contas somos em 3. Tem o ursão ali. A gente tem uma mesa onde a gente pode cozinhar, a gente pode trabalhar, passar o dia no computador, banquinhos, uma lona é muito importante para você proteger o piso antes de colocar a barraca ou até mesmo fazer um abrigo se estiver chovendo, nevando. Nosso colchãozinho inflável e o nosso saco de dormir. Esse é um saco de dormir de casal que ele diz proteger até menos 5 graus Celsius. Então esse é o nosso equipamento básico de camping. Outra coisa importante, é claro, uma viagem de carro é você ter ferramentas básicas. Então aqui a gente tem uma malinha de ferramenta, alguns parafusos, porque essas caixas, a grande e essa daqui fui eu que fiz. Então aqui tem alicate, ferramentas basicamente para o dia a dia. Bom, tem um item que é essencial, mas nós estamos fazendo uma troca desse item. Lanterna. Pô, a lanterna é muito importante, isso a qualquer momento, até para você parar em algum momento na estrada, você tem que ter uma lanterna se você estiver à noite. Então a lanterna é uma coisa que se usa bastante. Então a gente tem essa lanterninha por enquanto, mas a gente está indo atrás de outras lanternas. Aquela de cabeça é muito legal, porque você consegue fazer as coisas e tem lanternas que são bem fortes, aquela de cabeça. E a gente tem a luz aqui também interna, deixa eu ligar aqui, que também é alimentada pela bateria. Então iluminação é bem importante para quando você for acampar ou tiver alguma eventualidade de tiver à noite em algum lugar. Então isso aqui é muito importante. E por último, e a gente deixou por último porque é um item opcional, mas a gente julgou ser importante pra gente, que é um galão de combustível extra. Nesse caso é um galão de diesel, tem 20 litros de capacidade. A gente utilizou principalmente quando a gente ia entrar na Bolívia, porque a Bolívia não tem o combustível do nosso carro. Então a gente entrou da Argentina para a Bolívia com um tanque cheio e esse galão cheio. E com essa autonomia que a gente tinha de combustível, a gente conseguiu atravessar toda a Bolívia sem abastecer com um combustível lá que é de péssima qualidade, é o pior combustível de toda essa rota. Mas serve também para quando você for fazer um off-road, alguma coisa que você vai sair da estrada. Então é sempre bom você ter um galão de combustível extra, né? Para grandes rotas onde você não tem a certeza que tenha um posto de combustível, mas também é uma forma de economizar, porque tem países que o preço do combustível ele varia demais entre um estado e outro, e você sabendo disso com antecedência, você pode entrar com um pouquinho de diesel em outro estado e completar, né? E ter aqui pelo menos 20 litros de diesel num custo melhor. E é claro que a gente carrega com a gente mais equipamentos do que nós mostramos. Só que assim, esses são os essenciais, são os que realmente fazem diferença na nossa viagem, inclusive financeiramente. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer de responder. Espero que tenha sido útil para você e até a próxima dica de viagem do Chopp.